Abra sua Bíblia, Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Vocês estão aqui adorando ao Senhor junto conosco, vocês estão em casa. Nós queremos dizer para você que Deus tem uma palavra reservada para o seu coração, amém? Deus, Ele quer falar conosco. Quando viemos para coletivamente, para como comunidade, adorar a Deus, Deus também, Ele vem para ministrar ao nosso coração, e Deus se importa conosco, amém? Deus se importa com você, e quer falar com você. Você tem necessidades, você passa por necessidade. Quem aqui não passa por necessidade? Todos nós passamos. Das mais diversas necessidades nós passamos aí na vida, na nossa jornada. Algumas necessidades são grandes, outras necessidades são pequenas, são menores, mas todos nós passamos por necessidades. Se eu perguntasse a vocês, estou perguntando, o que você precisa hoje? O que você pediria ao Senhor hoje? O que você mais necessita nessa noite? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Se o Senhor estivesse aqui, e Ele está, e estivesse sentado ao seu lado, e perguntasse: minha filha, meu filho, fala para mim, que seu coração almeja, que anela seu coração, o que você mais precisa? Conversa aqui com seu pai. Conversa com seu pai que te ama. O que você mais precisa? O que está inquietando seu coração? O que está afetando sua alma? O que você pediria hoje? Fala com seu pai quer te presentear. Seu pai quer presentear você de uma forma especial. Pastor Edson começou essa noite falando que, né, o ser gaúcho é ser um mimo de Deus. Vamos dizer que Deus queira te dar um mimo, Deus queira suprir uma necessidade muito importante para você, e falasse: meu filho, minha filha, hoje eu quero te presentear, eu quero suprir sua necessidade. O que você me pediria hoje? Qual é a sua necessidade? O que você não pode esperar mais? Você não pode esperar mais, você almeja isso, você clama por isso, você deseja isso. Ontem nós estávamos numa capacitação aqui para os diáconos, para os líderes, supervisores, e nós falamos sobre 5 grandes necessidades que geralmente afetam a nossa vida, meio que nos balançam, né? Quando essas áreas são atingidas, quando nós temos necessidades nessas áreas, a gente fica meio atordoado às vezes, a gente fica meio abalado, a gente balança, né? Quais são essas 5 áreas? Cabe na sua palma da mão, né? A família, não é verdade? Quando algo atinge sua família, casamento, filhos, pais, isso mexe com você. Uma outra área é finanças. Aqui, claro, né, que está nos ouvindo, vocês estão aí, finanças nem atinge vocês aqui, mas em outros lugares atinge. Quando a finança, né, fica menor do que as despesas, a receita, né, o que a gente recebe, não consegue de repente cobrir aquilo que a gente tem no mês, ou que você tem alguma notícia quanto ao seu trabalho que vai afetar suas finanças, ou você tem que comprar muito arroz, você já fica preocupado: meu Deus, o arroz acabou, vou ter que comprar arroz. Então já mexe com você. Finanças mexem com a gente, não é verdade? Finanças mexem. Vida emocional, né? Nossa saúde emocional também afeta muito. Tem aquele dia que você está mal, aquele dia que você está ruim, mas às vezes você passa uma semana toda ruim, às vezes você tem um mês todo ruim, às vezes você entra num esgotamento terrível, e emocionalmente você fica esgotado, esgotada, não tem como saber como sair disso, está lá dentro, você não vê nem a ferida, você não vê nem o machucado, não dá para passar nenhum remédio, porque está lá dentro, não dá para arrancar. Isso mexe com a gente. Nossa saúde física também mexe conosco. Quando a gente enfrenta enfermidades, doenças crônicas, isso afeta a nossa vida. Aquelas famílias que têm
alguém na família com enfermidades sérias, que estão em momentos difíceis, ou que tem enfermidades crônicas, isso nos abala. Tem dia que a gente não dá conta. E nossa vida espiritual, quando a gente entra em embaraços e em pecados que a gente parece que não consegue romper, e quando você parece estar rompendo, parece que você volta às mesmas práticas, e você fica mal, e você se acha indigno, você se acha indigna. Isso mexe conosco, são necessidades. Existe um psicólogo chamado Maslow, não existe não, já existiu, né? E ele fala também sobre, chamada pirâmide de Maslow, sobre grandes necessidades de um homem, necessidades fisiológicas, comer, beber, necessidades de segurança, você ter uma estrutura, você ter uma casa, você ter um local onde você pertencer, necessidades sociais de relacionamento, sentir parte de um grupo, necessidades de autoimagem, de significado também, de importância. São necessidades, sejam quais forem, todos nós passamos por necessidades, e quando de repente uma necessidade é suprida, vem outras necessidades, e parece que uma onda de necessidade vem, e depois vem outra onda de necessidade, e tem vez que as ondas se juntam. Necessidades, e as necessidades às vezes parece que estão nos comunicando algo, que essas necessidades são quase como uma maldição. Parece que a gente não consegue sair delas, parece que a gente não consegue se livrar, porque vez por outra, outras necessidades surgem, e às vezes estamos muito cansados, e algumas necessidades são muito maiores ou mais pesadas do que outra, e a gente clama: Deus, venha intervir, venha agir na minha vida, venha resolver isso, venha fazer algo, venha cumprir com teus planos e propósitos, venha me tirar desse lugar de muitas necessidades, desse lugar que eu não consigo escapar. E aí Deus começa a agir, começa a fazer a sua obra, e a gente começa a perceber que aquela necessidade que aparentemente, naturalmente era muito ruim, era algo muito complicado, depois que Deus intervém, depois que Deus age, depois que Deus faz algo poderoso, a gente olha para aquela necessidade e percebe que muitas vezes aquela necessidade foi um instrumento de Deus, foi um instrumento de Deus para que o propósito dele se cumprisse, foi uma ação, a própria necessidade já era uma ação divina, já era algum tipo de iniciativa do Espírito, já era algum tipo de projeto de Deus, para nos levar, para nos alinhar à sua plena vontade. Por isso essas necessidades que aparentemente seriam malditas, complicadas, difíceis, muitas vezes quando olhamos para trás, depois de ver a intervenção de Deus, a gente percebe que foi uma forma de Deus nos convidar para mais perto dEle, para a sua vontade, e em vez de serem malditas necessidades, são benditas necessidades, porque essas necessidades nos levaram para perto do seu coração e da sua vontade. Ainda que você está passando por necessidades terríveis, ainda que pareça que é algo muito complicado, talvez essa necessidade que você passe hoje seja uma bendita necessidade, seja uma forma de Deus te chamar, te convidar para revelar seus planos, propósitos e caminhos. Durante o mês passado desde o mês passado, Deus tem me convidado a caminhar com Sansão. E Sansão aparentemente é um homem muito forte, né? Quando a gente pensa em Sansão, a gente pensa num homem cabeludo e um homem forte. No entanto, a história de Sansão parece que na realidade ele não é um homem tão forte assim. A história de Sansão na realidade parece com um homem como nós, uma pessoa como nós, uma pessoa muito frágil, uma pessoa muito fraca, na realidade, que tem muitas necessidades. A história de uma pessoa frágil, vulnerável, que tem projetos e propósitos de Deus sobre ele, mas que falha, que erra, que de vez em quando pisa na bola.
E então a história mostra um outro personagem. É o personagem de um Deus forte, e não de um homem forte. De um Deus forte, que se mostra sendo a nossa força nos tempos das nossas fragilidades, nos tempos das nossas necessidades. A história de Sansão, para mim, cada vez mais, é de um homem, é de uma pessoa como eu e como você. Todos nós somos de alguma forma um Sansão aqui nessa noite. Homens, mulheres, pessoas frágeis que erram, que têm projetos de Deus, que têm propósitos de Deus, que têm expectativa de Deus sobre nós, mas que erram. Mas também é a história de um Deus forte, que mostra a sua força em tempos de fraqueza. Eu quero falar nessa noite então sobre 4 necessidades dentro da história de Sansão, 4 grandes necessidades que a história de Sansão nos mostra que pode ser uma das necessidades que você está vivendo hoje. Juízes capítulo 3, versículo 2, versículo 1 e versículo 2, diz bem assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril não tinha filhos. O anjo apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. 2 benditas necessidades. Uma bendita necessidade que está contida aqui é a necessidade de um povo, a necessidade de uma nação, necessidade de 40 anos passando por uma grande necessidade. A palavra de Deus diz que o seu povo estava há 40 anos debaixo da opressão dos filisteus, 40 anos debaixo de uma grande necessidade. Não sei quanto tempo você está clamando a Deus, mas esse povo estava há 40 anos, porque eles tinham errado, eles tinham falhado. E aí Deus então, ele aparece para suprir essa necessidade. Mas não somente essa necessidade estava ali, mas a necessidade de uma mulher também. Qual era o nome da mãe de Sansão? A Bíblia fala aqui que era a esposa de Manoá. Nem nome tinha. Mulher estéril, sem nome, sem significado. Ela era significado duplamente aqui. Ela era significado porque não podia dar filhos, era estéril naquela época, isso era terrível, isso era uma maldição, uma necessidade maldita. Mas ela também, ela não tinha significado, ela era sem nome, ela não tinha importância. Você já se sentiu sem importância? Você já se sentiu sem valor? Você já se sentiu diminuído ou diminuída? O povo estava diminuído, aquela família estava diminuída, aquela mulher se sentia diminuída, inferiorizada, e aquela necessidade parecia ser uma maldição. Mas por detrás dessa grande necessidade do povo, e essa grande necessidade daquela mulher, necessidade de quê, Marcelo? Necessidade de receber socorro e alívio de Deus. Necessidade de receber socorro e alívio de Deus. Bendita necessidade. De vez em quando nós precisamos de libertadores. Jesus certa vez falou para os discípulos: olha, a seara está pronta, rogai ao Senhor, porque há muitas necessidades, para que envie ceifeiros à sua seara. Necessidades de libertadores, necessidades de ceifeiros, necessidade de homens e mulheres que se levantam para atender uma necessidade de um local. Em uma ocasião, estava vindo com o apóstolo Levi no carro, essa semana nós fomos para Porto Alegre, voltamos para entender as necessidades do nosso estado, e aí a gente estava falando sobre isso, e ele falando, e eu concordo, eu creio nisso,
fala, puxa Marcelo, eu creio que realmente Deus trouxe vocês aqui para o Rio Grande do Sul, porque há grandes necessidades. Eu creio nisso. Eu creio que também que Deus trouxe você aqui para essa noite, porque há grandes necessidades para Deus suprir. Benditas necessidades. Qual é a necessidade que você quer clamar, que você quer buscar de Deus? Quanto tempo você está esperando por algo? Quanto tempo você está clamando por algo? Talvez você já olhe aquilo como algo terrível, como uma condição horrível sobre a sua vida, mas eu quero convidar você a colocar novas lentes, e talvez perceber que essa necessidade é um convite de Deus para você se achegar a Ele, porque Ele quer enviar socorro e alívio ao seu coração. Talvez hoje você precisa de socorro e alívio, talvez você só veio aqui, ou você só está assistindo, porque você precisa de socorro e alívio, e essa necessidade é bendita, porque te trouxe a sua presença. Segunda grande necessidade que a gente percebe na vida de Sansão, a primeira acontece antes de ele nascer, mas veja a segunda grande necessidade que a gente percebe, Juízes capítulo 15, versículo 14, Juízes 15, 14, acompanhe comigo, Juízes 15, 14, deixa eu começar no versículo 13, Juízes 15, 13, eles lhe disseram, não somente vamos amarrar você, falando sobre Sansão, os filisteus amarrando, e entregá-los nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, porque Sansão estava amarrado em cordas terríveis. Ele estava sem conseguir se mover, sem conseguir agir, ele estava incapacitado, e eles estavam levando para os filisteus, e os filisteus estavam gritando em festa e celebrando, nós vamos destruir de uma vez por todas agora Sansão, nós vamos eliminar de uma vez por todas, ele não vai sobreviver, não haverá esperança mais para esse povo, nós vamos matar, nós vamos destruir, mas o Espírito Santo do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que eles tinham na mão se soltaram. Ele achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou em suas mãos, com ela matou 1000 homens, e disse, com uma queixada de jumento, outro montão, com uma queixada de jumento, matarei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí, que significa monte da queixada. Bendita necessidade de um poder sobrenatural, de confiar em alguém maior do que nós. Sansão era um homem extremamente usado por Deus, apesar de suas falhas, mas agora ele estava numa grande enrascada, ele estava totalmente cercado, amarrado por cordas, ele estava incapacitado, ele se sentia impotente diante das lutas. Você já se sentiu impotente? Segundo passo dos 12 passos, ele vai falar justamente que precisamos dos 12 passos de um processo de cura, de restauração. Ele vai falar que nós precisamos confiar em alguém maior do que nós, em um poder maior do que nós, que possa nos devolver a sanidade, Sansão estava nesse momento precisando confiar no poder maior do que ele, que pudesse devolver a ele a vida, devolver a ele a liberdade. Ele precisava de um poder sobrenatural. Quando estamos amarrados em cordas terríveis, quando estamos impotentes diante de circunstâncias, situações, quando não temos o que fazer, precisamos clamar a um poder maior do que nós. Precisamos ir a um poder que vai além de nós, para que possa transformar. Sabe o que Deus faz? Ele transforma as cordas, as amarras que te tornam impotentes, em linho fino queimado.
em algo que não consegue mais te segurar, em algo que só você esticando as mãos consegue romper. Eu quero dizer para você nessa noite: as cordas que te prendem, as cordas que te amarram, as cordas que te tornam impotentes diante do nosso Deus, se transformam em linhos finos queimados. Elas não conseguirão segurar você, elas não conseguirão lhe destruir. O Senhor vem com o seu poder, com a sua unção, para transformar a sua realidade, transformar as cordas que você não dá conta. Ele vem para libertar você, porque tem coisas que somos impotentes, mas enquanto quisermos lutar contra as cordas, enquanto quisermos nos livrar das cordas com as nossas próprias forças, não damos conta. E Sansão precisou recorrer a um poder muito maior do que ele, e as cordas ficaram finas, e ele rompeu aquelas cordas, e ele pegou uma queixada e destruiu os seus inimigos que iriam para destruir. Ele fez um cântico desse dia, ele fez uma poesia desse dia. Deus quer fazer dos seus momentos de tristeza, Deus quer fazer desse tempo de amarras, Deus quer transformar em uma grande vitória. E você vai olhar para trás e fazer uma grande poesia. Você vai cantar cânticos de vitória desses dias difíceis que você viveu, porque o Senhor foi o seu socorro, Ele socorreu você. Esses dias de choro vão transformar em cânticos de alegria. Sansão cantou um cântico, ele fez uma grande poesia da obra maravilhosa que Deus fez em sua vida. Deus quer transformar nosso choro, nosso pranto em alegria, em cânticos de vitória, em cânticos de triunfo. Se você crê nisso, receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. É assim que Deus faz, porque tem momentos que nos sentimos impotentes diante das necessidades, mas essas necessidades parece que no primeiro momento vêm para nos destruir, mas quando olhamos da ótica de Deus, são benditas necessidades. Jonatas, que tem o nome de um dos nossos filhos, o do meio, ele é o amigo de Davi. Certa vez ele estava numa incursão, numa missão, e aí ele se deparou com um exército inimigo muito maior, e o amigo que estava do lado dele, o seu moço, ficou apavorado, não sabia como lidar, e falou: rapaz, nós estamos perdidos. E Jonatas falou: não tenha medo, maiores são aqueles que estão ao nosso lado do que contra nós. E aquele homem ainda que estava ao lado dele estava apavorado. Jonatas, cheio de misericórdia, disse: Senhor, abra os olhos dele, para que veja a multidão que está ao nosso lado, para que perceba os anjos que estão lutando ao nosso redor. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Deus possa abrir os seus olhos para ver os anjos lutando a seu favor, porque hoje mesmo os anjos estão lutando a seu favor, estão lutando lá na sua casa, estão lutando ao seu favor, nas circunstâncias que você está vivendo. Os anjos do Senhor estão lutando ao seu redor. Maiores são aqueles que estão conosco do que estão contra nós. O Senhor nos dará a vitória, porque Ele já agiu, Ele não vai agir, Ele já enviou o seu exército. Aquele momento que parecia ser terrível era uma bendita necessidade para Jonatas, e muito mais para aquele moço, que seus olhos se abriram e viram o sobrenatural de Deus. Benditas necessidades. Marta e Maria chegaram para Jesus com uma notícia terrível do seu irmão. Jesus chega então naquela necessidade impossível de ser suprida. Não havia mais possibilidade, afinal de contas Lázaro já estava morto 3 dias, e chega Jesus. Mas aquela necessidade não era uma necessidade que não tinha fim. Jesus coloca fim naquela necessidade, e Ele diz: Lázaro, vem para fora. Isso que era terrível se torna um propósito divino. Vem para fora, volta à vida,
Talvez existem condições até de morte, amarras do inferno que prendem você ou prendem alguém na sua casa, amarras do inferno que estão prendendo já como que amarras da morte, mas o Senhor vem como Jesus veio naquele dia e diz: Lázaro, Lázaro, vem para fora. Ele soltou, Lázaro soltou também as suas amarras e saiu, tirou a pedra, e aí ele saiu. O Senhor quer soltar as amarras da sua vida, o Senhor quer soltar as amarras na sua casa, não importa as amarras, o poder delas, o poder do nosso Deus é muito maior. O poder do nosso Deus é muito maior. Quero falar nessa noite, capítulo 15, versículo 18, existem outras necessidades que Deus quer suprir. Necessidades às vezes de coisas simples, necessidades de coisas simples, necessidades de cuidados de Deus, necessidades de coisas fundamentais para a vida. Veja o versículo 18, depois dessa grande vitória, sabe o que acontece com Sansão? Sansão, ele tem sede, Sansão tem sede. Veja só, sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio do teu servo desta grande salvação, será que agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chamou em Acorré até o dia de hoje, fonte daquele que clama. Existem momentos que passamos por grandes dificuldades, necessidades terríveis, pessoas nem sabem das necessidades que estamos passando, e a gente não quer falar para ninguém, a gente só ora, e aí Deus vai lá e supre, a gente tem uma grande vitória. Mas existem outros momentos que as necessidades são necessidades básicas, e a necessidade de Sansão era uma necessidade básica, ele estava com sede, e ele estava tão esgotado depois daquela batalha que ele percebeu aquela necessidade de forma grandiosa, ele elevou aquela necessidade. Ele falou: eu vou morrer de sede agora, depois dessa grande vitória que o Senhor nos deu. Você vai deixar, ó Deus, seu servo morrer de sede. Foi a primeira vez que Sansão realmente clamou ao Senhor, quando ele teve sede, que ele invocou o nome do Senhor. Anos sendo usado por Deus, anos o Espírito Santo nas horas mais difíceis vindo sobre ele, mas nesse momento ele invoca o nome do Senhor, em necessidades simples. Parece com Moisés, quando o povo tinha necessidade, clamou ao Senhor, porque eles estavam com sede, e o Senhor faz com que a água seja jorrada da rocha. Ou quando eles estavam com fome, e o Senhor envia o maná todos os dias. Como Deus é cuidadoso, querido, como Deus é amoroso, Deus enviando o maná todo dia. Semana passada, o Senhor me falou no texto de Ruth capítulo 3, eu amo o texto de Ruth, eu amo a história de Ruth, ela é uma história linda, é uma história maravilhosa do favor de Deus. Mas tinha uma coisa que eu não percebia, capítulo 3, versículo 1, sabe, mais uma vez, Deus se importa com pequenas necessidades. Pequenas necessidades, quando eu digo pequenas, são necessidades básicas para a vida, como Sansão, necessidade de água, como o povo de Israel, necessidade de comida, bebida, necessidade de se alimentar. Às vezes temos necessidade de um lar, não que ela é simples, mas é uma necessidade básica, uma necessidade de um lar, de uma família, necessidade de uma casa, necessidade de um local seguro, necessidade de uma família feliz. E olha só o que Noemi diz para Ruth. Ruth tinha acabado de chegar do trabalho na noite anterior e falado para Noemi do seu trabalho. Elas dormem, descansam, e no dia seguinte Noemi já acorda um pouco diferente por causa das notícias que Ruth deu para ela, e ela fala bem assim, Noemi, sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Olha só o coração de Noemi. Noemi olha para Ruth. Ruth tinha deixado sua parentela, Ruth tinha deixado a sua casa, sua família, tinha perdido seu marido, seu povo, tinha deixado tudo.
e segue com Noemi. E naquele dia é um dia diferente, é um dia que Deus inclina o coração de Noemi para olhar mais fundo no coração de Ruth, olhar mais fundo, e diz bem assim: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E olha só, e esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é dos seus parentes, um dos seus resgatadores? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Levante-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. E continua dizendo, Ruth vai até a eira, se encontra com Boaz, descobre os pés do Boaz. Boaz então conversa com Ruth, se torna o resgatador de Ruth. E aí uma história linda é estabelecida. Resumindo a história, Boaz se casa com Ruth. Eles têm um filho, que se torna a alegria para o coração amargo de Noemi, porque diante de tantas perdas, Deus dá uma família linda, não só para Ruth, mas para Noemi, e de sua geração vem o nosso mestre, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vem de sua geração. Olha o que estava em jogo nesse dia, quando Noemi se levanta e diz: o Senhor quer suprir uma necessidade, uma bendita necessidade, de uma casa, de um lar, de uma família. O Senhor quer fazer você feliz. Ser feliz é uma necessidade que Deus quer nos dar. Deus quer te dar um lar feliz. Deus quer fazer da sua família uma família feliz. Assim como Ruth, quem sabe Deus está te dizendo nessa noite: meu filho, minha filha, deixa eu te falar nessa noite, será que eu não devo procurar um lar para você? Talvez sua necessidade aqui nessa noite seja de um marido. Talvez alguns tenham necessidade de uma esposa. Talvez alguns tenham necessidade que o Senhor cure seu marido, restaure e salve seu marido. Talvez alguns tenham necessidade que o Senhor salve e restaure sua esposa. Talvez aqui nessa noite Deus está dizendo que você tem uma necessidade quanto a seus filhos. Deus se importa com o nosso lar. É uma bendita necessidade. É uma bendita necessidade. Nós, em janeiro, faremos 22 anos de casados. Nós, eu e Gabriela, claro. E nós mudamos muito por causa da missão. Nós já mudamos, aparentemente, já perdemos a conta, mas está pau a pau com os anos de casamento. Mudamos muito. Uma das coisas que mais minha baianinha clama, e eu sei que o quanto isso é importante para ela: Deus nos coloca no lugar fixo. Deus nos prepara um lugar onde que a gente possa permanecer, onde a gente possa preparar uma casa, e aí consolidar, estruturar e caminhar, sem precisar mudar tanto. Quando Deus me falou sobre esse texto de Ruth, Ele falou: Marcelo, esse é o tempo, estou preparando uma casa para vocês, estou preparando um lugar para vocês, estou enviando um resgatador para vocês, estou enviando um lugar para que vocês permaneçam por anos e anos e anos, onde vocês não tenham que se mover tanto. Bendita necessidade. Qual é a sua necessidade? Você precisa de um lar feliz? Seu lar está em apuros? Noemi diz para Ruth, talvez como Deus esteja dizendo para você, para o seu lar, talvez Deus queira preparar um lar para que você seja feliz. Bendita necessidade. Quero terminar nessa noite com mais uma necessidade que a palavra de Deus nos mostra na vida de Sansão. Quarta necessidade que a gente percebe na vida de Sansão. Sansão estava no final de sua missão, na reta final. E agora ele estava preso. Capítulo 16, versículo 28. Ele estava cego, preso, estava sendo envergonhado. Diz assim a palavra de Deus, versículo 28, Sansão, versículo 27.
Deixa eu dizer para vocês aqui antes, ora o templo estava cheio de homens e mulheres, também ali estavam todos os governantes filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sabe, existem necessidades que a gente passa tanto tempo, que ficamos numa situação em ridículo diante de tantas pessoas. As pessoas já olham para nós e já acham que nunca vai resolver mais, e a gente vira chacota no meio das pessoas. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dai-me força somente mais uma vez, só Deus, para que eu vingue os filisteus que furaram meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita com uma e com a mão esquerda com outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que aqueles que havia matado durante toda a sua vida. Sansão agora precisava ser em uma grande necessidade agora de vida e de morte, necessidade agora de recomeço e conclusão. Ele precisava finalizar a sua missão, ele precisava recomeçar e terminar, ele precisava de misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Ele percebeu que tinha errado muito, tinha se complicado muito, e essa é a 2ª vez que Sansão invoca o nome do Senhor. E ele invoca e diz: mais uma vez, assim como cantamos, por um minuto apenas, Senhor, na sua presença. 1 minuto é suficiente, e tudo pode mudar em 1 minuto. Talvez aquilo seria uma necessidade maldita, afinal de contas ele estava cego, preso, sendo conduzido diante das colunas, todo o povo dançando e rindo à sua frente, mexendo com ele, tirando onda dele. E aquele homem que era o mais forte, agora estava como o mais fraco. E aquela necessidade era terrível para Sansão, mas não era uma maldição. Por trás daquela necessidade, Deus tinha um propósito para realizar. E porque Deus tinha um propósito por trás daquela necessidade, era uma bendita necessidade. Deus queria agir. E Ele agiu através dessa necessidade. Nós também temos necessidade de recomeçar às vezes, da sua graça e da sua misericórdia. A Bíblia nos conta a história do filho pródigo, que ele passou por necessidade depois de ter perdido tudo. Perdeu dinheiro, perdeu amigos, porque achava que eram amigos. A necessidade daquele jovem era tamanha, era tão grande, que ele desejou comer comida de porcos. Mas aquela necessidade terrível, fundo do poço, na realidade se tornou uma necessidade divina, uma bendita necessidade, porque naquele momento ele se levantou e disse: voltarei para a casa de meu pai, e ele vai me receber, não importa como, nem que seja como um dos seus servos, mas eu voltarei. Mas quando ele chega lá, ele tem uma bendita surpresa. O pai já estava aguardando, não para ele ser um dos seus jornaleiros, não para ser um dos seus servos, mas para ele voltar à condição da qual nunca saiu, um filho muito amado, esperado e aguardado pelo pai.